Olá, pessoal, tudo bem? Um tempo que a gente não faz um vídeo, né? Hoje, então, eu vou resolver essa prova aqui, ó, do processo seletivo ao curso de formação de aquaviários Moço de Converge 2022. Bom, a 11ª questão da prova foi onde começou a parte de matemática. Ela é a seguinte, olha: a constante de Avogadro é uma importante grandeza que relaciona o número de moléculas, átomos ou íons existentes em um mol de substância e seu valor é de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Escreva esse número na forma decimal. Bom, então o que a gente precisa é pegar esse número aqui e transformar ele num número, nesse caso aí vai ficar um número inteiro, né? Toda vez que a gente multiplica um número inteiro por uma potência de 10, a gente vai acrescentar zeros de acordo com o expoente, né? Então, se eu tenho um 10, eu acrescento um zero. Se eu tenho 100, eu acrescento dois zeros. Se eu tenho 1.000, eu acrescento três zeros, e assim sucessivamente. E quando a gente está multiplicando um número com vírgula por uma potência de 10, a gente vai deslocar a vírgula para a direita. Nesse caso aí, tanto o número inteiro como esse número com vírgula, eu estou considerando o expoente positivo, tá? Que se a gente estivesse multiplicando por expoente negativo, é como se estivesse dividindo. Então, a gente estaria deslocando a vírgula para a esquerda. Então, ó, eu vou pegar esse 6,02 e vou multiplicar por 10 elevado a 23. Então, o que acontece? Eu vou pegar essa vírgula, vou deslocar ela. Quando eu multiplico por 10, eu desloco uma casa para a direita. Por 100, eu desloco duas casas para a direita. Então, quando eu fizer esses dois deslocamentos, eu tenho 602. Só que ainda vai me sobrar um 10 elevado a 21. E agora eu vou acrescentar 21 zeros nesses 602. Então, eu vou ter um número que vai ser 602 seguido de 21 zeros. Das opções, a que tem essa resposta é 602, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. É a letra A. A letra B, a gente tem 602 aqui, mais 3, 6, 9, 12. Não dá 21. Aqui já virou um número 0, não serve para a gente. Porque a gente sabe que vai ser 602 seguido de 21 zeros. Esse aqui não é 602, é 620, esse aqui também não. A resposta dessa questão número 11 é a alternativa A. Ok? Vamos ver essa questão B, ó. Um dos grandes problemas da poluição dos mananciais ocorre pelo hábito de jogar óleo utilizado em frituras nos encanamentos de navios que estão interligados com o sistema de esgoto. Vou tentar ajeitar aqui. Beleza. Se isso ocorrer, cada 10 litros de óleo poderão contaminar 10 milhões ou 10 elevado a 7 litros de água potável. Suponha que toda a tripulação do navio descartem os óleos de frituras através dos encanamentos e consomem 1.000 litros de óleo em frituras por semana. Qual seria em litros a quantidade de água potável contaminada por semana no navio? Bom, repara o seguinte, a cada 10 litros de óleo, a gente contamina aí 10 milhões de litros de água potável. Bom, então, o 1.000 vai ser 100 vezes 10, né? Então, eu tenho 100, que é 10 ao quadrado, e eu sei que a cada 10 litros, o pessoal do navio, né, polui 10 milhões de litros. Então, a gente tem aqui um 10 elevado a 7. Bom, pelas regras da multiplicação de potência, toda vez que a gente multiplica potência de mesma base, a gente conserva a base
e somos expoentes. 2 mais 7, 9. Então, a resposta correta para a questão 12 é a letra E. Beleza? Tranquila, né? Essa questão aí também. Vamos ver aqui a 13ª. Bom, a 13ª ele fala o seguinte, ó. O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de julho de 2013, segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas é o D. Então, vamos lá, a gente precisa saber quem é o total de vítimas aqui, né? Repare que ó, o condutor de carro representa 6. O condutor de moto representa 24. Então, a gente tem 6 mais 24. O passageiro está aqui na metade, ó. Está entre 2 e 3 aqui. Vamos colocar que é 3. Passageiro de carro, né? Passageiro de moto, 14. É só a gente olhar as alturas dos retângulos aqui, tá? Ciclista, 2. Ciclista, 2. E o último ali são os pedestres, que correspondem a 11. Então, a gente vai fazer... Meu, 11 saiu feio. A gente vai fazer essa soma aqui, ó. 11 mais 2, 13. 13 mais 14, 27. 27 com 3, 30. 30 com 24, 54. Com 6, 60. Então, o total de pessoas analisadas foram 60. O grupo que corresponde a 2/5 do total de vítimas é o D. Então, a gente precisa calcular 2/5 de 60. Multiplicação de fração. A gente pega 2/5 e multiplica por 60. Isso vai dar... pode multiplicar 2 vezes 60 e dividir por 5, ou simplifica. 60 com 5 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24. Então, a gente tem a opção de multiplicar 2 vezes 60, 120, dividir por 5, que vai dar 24, ou simplifica 60 por 5, dá 12, 12 vezes 2, 24. Então, vai representar aqui as vítimas que correspondem a 24. A, a, a coluna aqui que representa 24 é a coluna do condutor de moto. Então, o condutor de moto é a letra C. Opa. Então, aqui, ó, o... Não, passageiro de moto é a letra C. Passageiro de moto é 14. Então, condutor de moto é a letra E, não letra C. Deixa eu ajeitar aqui. É aqui, então. Alternativa correta, condutor de moto, letra E. Cuidado, tá vendo? Passageiro de moto, condutor de moto. Às vezes, numa questão de concurso, a pessoa fica um pouco ansiosa, nervosa, e na hora faz confusão de leitura e acaba assinalando uma alternativa incorreta, mesmo ela tendo feito corretamente, por causa de ansiedade ou algo do tipo. Então, muito cuidado na hora de responder essas questões na hora da prova. Leia com atenção e responda com atenção. Então, a questão 14 é essa aqui. Um aluno de ensino médio vai até o açougue, a pedido de seus pais, compra 5 quilos de carnes para o churrasco em sua casa. Além da carne, ele compra 8 litros de refrigerante para oferecer aos convidados. Qual alternativa a seguir possui os valores da quantidade de carne e de refrigerante, respectivamente, nas unidades toneladas e mililitro? Bom, então a gente vai pegar carne, que está em quilo, e vai passar para tonelada. A gente tem lá é, essa disposição aqui, ó. Quilo, a gente tem hectoquilo
quer dizer, hectoquilo. Vamos lá, vamos começar certinho. A gente tem grama, decigrama, centigrama, miligrama. A gente tem grama, decagrama, hectograma, quilograma. Aqui à esquerda do quilograma está a tonelada. Bom, a gente sabe que uma tonelada tem 1.000 quilos. Uma tonelada tem 1.000 quilos. E a gente pode dizer, então, que 1 quilo, 1 quilo é a milésima parte da tonelada. Então, é 0,001 P. Então, como a gente tem 5 quilos, então a gente vai ter 0,05 toneladas. Então, 5 quilos corresponderá a 0,05 toneladas. Agora, a gente quer saber 8 litros em ml. A gente tem litro, decilitro, centilitro, mililitro. Aí para cá, decalitro, hectolitro, litro. Não. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Litro, decalitro, é, hectolitro, quilolitro. Ok? Faz um tempo que a gente trabalha com isso, né? Mas vamos lá, a gente só está preocupado com o lado de cá. Então, do lado de cá, a gente tem 8 litros. Para a gente passar de litro para mililitros, a gente sabe que 1 litro tem 1.000 ml. Então, 8 litros terão 8.000 ml. Então, a gente tem que procurar uma alternativa que corresponda a 0,05 toneladas e 8.000 litros. A alternativa que tem 0,05 toneladas e 8.000 litros é a alternativa C. Resposta correta, letra C. Ok? Bom, então, continuando aqui o procedimento, aqui a gente não precisava de nada disso não, tá? A gente só precisava para resolver essa questão aqui, na verdade, você atacando diretamente a questão, né? Que é o que você tem que fazer na hora do concurso, nem precisava passear por isso tudo. Só precisava olhar aqui, saber que 1 quilo, 1 quilo representa 0,001 T, ou seja, é a milésima parte da tonelada, e que 1 litro possui 1.000 ml. Então, os 5 quilos vai virar 0,05. E o 8 litros vai virar 8.000 ml. Ok? Bom, continuando aqui na resolução dessa prova, vou colocar aqui. É interessante que vocês tentem fazer a prova e em seguida confira o gabarito para ver se está tudo certo e não ficar olhando spoiler de resolução, ok? Então aqui, ó, 8 litros, se não ficar muito para despoluir aquela solução que a gente estava fazendo. Bom, vamos ver a questão número 15. Ó, em um teste de aptidão, em um concurso da Polícia Militar em um determinado estado, o candidato deve percorrer uma distância de 2.400 metros em 12 minutos.
Qual alternativa indica os valores de distância e tempo em quilômetros e hora, respectivamente? Bom, eu tenho que pegar essa distância de 2.400 metros e passar ela para quilômetros. Não vou vou poluir muito a solução igual a gente fez na anterior, não. Vou pegar aqui, a gente sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros, então 2.400 metros vai ter 2,4 quilômetros. E 12 minutos, a gente sabe que 1 hora tem 60 minutos. Então, 12 minutos é 1/5 da hora. Então, ó, 12 minutos é 12 de 60 da hora. Bom, mas 12 de 60 da hora é 1/5 da hora. E 1/5 é a mesma coisa que 0,2. Então, a gente tem que buscar a solução que tenha 2,4 quilômetros e 0,2 horas. Bom, 2,4 quilômetros e 0,2 horas é a letra E. Ok? Então, essa aí é a resposta da questão número 15. Bom, vamos ver a questão 16. Ó. Assinale a alternativa que representa somente unidade do SI, famoso MKS. Então, a gente quer metro, quilo, segundo. Então, vou direto aqui, tá? Metro, quilo, segundo. Então, a gente quer unidade de comprimento, metro, de massa, quilo, e de tempo, segundo. Então, letra B. Ok? Essa vai direto. 17. Soma das áreas dos 3 quadrados acima é 83 metros quadrados. Qual é a área do quadrado maior? Bom, aqui está estranho, porque a unidade aqui está centímetro e aqui está metro. Bom, vamos ver o que eles queriam aqui. Provavelmente essa unidade aqui, ao invés de metros, deve ser centímetro. Ó, deve ser isso aqui, ó. Não metro. Por causa das respostas aqui, senão vai ficar incompatível. Vamos fazer para isso aqui, tá? Bom, repare que esse quadrado aqui, vamos chamar quadradinho 1, quadradinho 2 e quadradinho 3. Bom, repare que o quadrado 3, ele aqui vale 2 e aqui vale x. Então, a gente pode dizer que o lado do quadrado 3, os lados, tá? Os lados. Do quadrado 1, isso aqui é 4. Vamos colocar no quadrado maior primeiro. O quadrado 3, o lado dele vai ser 2 mais x. Então, vou colocar x mais 2. O quadrado 2 já está dado aqui. O lado dele é x. E o quadrado 1 vai ser o lado desse quadrado 3 aqui, menos 4. Então, o quadrado 1 vai ser o lado do quadrado 3, que é x mais 2, menos 4. Então, isso vai dar x menos 2. Ok, então a gente tem aqui os lados de cada um desses quadrados. A gente sabe que a soma das áreas dos 3 quadrados é 83. Então, se a gente somar as áreas, lembre-se que a área do quadrado é lado ao quadrado. Então, vamos fazer x menos 2 ao quadrado, área do quadrado 1, mais x ao quadrado, área do quadrado 2, mais x mais 2 ao quadrado,
área do quadrado, 3. Isso tem que dar 83. Desenvolvendo os produtos notáveis aqui, ó, quadrado de uma diferença fica quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O segundo vai ficar x ao quadrado mesmo. E o terceiro vai ficar quadrado primeiro, que é um quadrado da soma. Então, a gente só vai trocar aqui, ó, o sinal de menos do quadrado da diferença para mais no quadrado da soma. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é igual a 83. Bom, repare que o menos 4x com mais 4x a gente pode cancelar. A gente tem 1x² mais 1x² mais 1x², 3x². Aqui a gente tem 4 mais 4, 8. Então, a gente vai fazer 83 menos 8, como se estivesse retirando o 8 dos dois lados ali. Então, 83 menos 8 vai dar 75. X ao quadrado, 3x ao quadrado igual a 75, então x ao quadrado vai dar, o 3 multiplica o x ao quadrado, então a gente vai dividir ele aqui no outro membro. Então, vai ficar 75 dividido por 3, vai dar 25. Repare que se x ao quadrado é igual a 25, o lado do quadrado 2 era x. Se x ao quadrado é igual a 25, e a gente sabe aqui que a gente está trabalhando com geometria, então x é positivo, então x tem que ser 5. Ok. X igual a 5, achamos o lado desse quadrado 2 aqui. Então, x vale 5. Ele pede qual é a área do quadrado maior. Bom, se a área do quadradinho menor é 5, o do quadrado maior é 5 mais 2. Então, repare que o quadrado maior vai ter o lado do quadrado 3, o lado do quadrado 3 vai ser x mais 2, que é 7. Então, o lado do quadrado 3 é 7 centímetros. Como ele pede a área do quadrado é lado vezes lado, ou lado ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, a área vai ser 7 vezes 7, que vai dar 49. A unidade aqui é centímetro. Então, 49 centímetros ao quadrado. Então, de fato, esse 83 metros quadrados aqui foi um erro de digitação, mas é o suficiente para vocês, quem fez essa prova, ter pedido a anulação da questão, já que essa unidade aqui veio equivocada. Era para ser centímetros e não metros, ok? Então, a alternativa correta, de acordo com a soma das áreas sendo 83 centímetros quadrados, é a letra C. Então, vai dar 49. Repare que a área do quadrado 2 seria 25, do quadrado 3, que era o maior, 49. Aí a área do quadradinho menor, que era do 1, seria 5 menos 2, 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9. Então, a gente teria 49 do maior, 25 do meio e 9 do menor. Totalizando os 83. Ok? Bom, essa era a questão 17. Questão 18. No topo de um farol, 3 cabos estão ligados à superfície por meio de ganchos. Então, é como se tivesse um gancho aqui e um gancho aqui, dando sustentabilidade ao farol. Sabendo que a medida de cada cabo é 40 metros, então esses cabos azuis aqui, ó, medem 40 metros. E que a distância dos ganchos até a base valem 24. Então, a distância aqui do gancho até o pé da torre aqui valem 24. Determine a altura da torre. Bom, então, nesse caso aí, ele está admitindo que... Ih, ficou feio aqui no triângulo. Deixa eu melhorar isso aqui, tentar melhorar isso aqui.
a gente tem algo assim, ó. Melhorou muito não, mas melhorou um pouco. Então, a gente tem um triângulo retângulo aqui, onde a hipotenusa vai valer 40. A altura da torre a gente não sabe, a gente vai chamar ela de H ou X, que sabe? Vou chamar de X, já que os alunos gostam de chamar isso aqui de X, vamos chamar de X, então. A altura é X. E a distância do gancho até o pé da torre é 24. Então, repare que a gente tem um triângulo retângulo aqui, onde a gente conhece um cateto e a hipotenusa. A gente quer conhecer o outro cateto, teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou então, basicamente, o teorema de Pitágoras diz isso. O quadrado da medida da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, a gente tem 40 ao quadrado, 40 vezes 40, que vai dar 1.600. X ao quadrado, mais 24 ao quadrado, 24 vezes 24. Algumas potências quadradas é interessante que a gente sabe de cabeça para ganhar tempo em prova, né? Então, 24 ao quadrado, se vocês fizerem ela, vai dar 576. Bom, vamos isolar deixar o x ao quadrado no segundo membro, vamos passar o 576 para o primeiro, vai ficar 1.600 menos 576, que é igual a x ao quadrado. Bom, fazendo essa diferença aqui, a gente vai obter 1.024. Bom, então, x ao quadrado é igual a 1.024. Mas x é uma medida, né? Aqui em geometria. Então, que é essa altura aqui da torre, né? Então, x vai ser positivo. Como x é positivo, para a gente saber o valor de 24 aqui, é só a gente extrair a raiz quadrada de 24. Conforme eu falei, algumas potências interessantes que a gente sabe de cabeça. 1.024 é uma conhecida nossa. A raiz quadrada de 1.024 é 32. Então, quer dizer que a altura da torre é de 32 metros. Ferramenta utilizada, teorema de Pitágoras. Alternativa correta, letra A. Ok? Bom, questão número 19. Ó, considere AB um segmento de comprimento 10. Então, AB vale 10. M, um ponto desse segmento distinto de A e B. Então, M não coincide nem com A e nem com B. Como na figura. Em qualquer posição de ponto, M, AMDC é um quadrado e BME é um triângulo retângulo em M. Tomando x como a unidade de medida do segmento AM e M, então, ó, ele está chamando esse pedacinho aqui dentro de x e esse cara aqui de x, que é o EM. Para que valor de x as áreas do quadrado AMDC e do triângulo BME são iguais? Bom, a gente sabe que para calcular a área do quadrado é só fazer lado vezes lado, ou lado ao quadrado. Então, a gente tem x ao quadrado, área do quadrado. A área do retângulo, a gente tem a área do triângulo retângulo, para a gente calcular a área é só fazer base vezes altura. Então, a base vai ser um cateto e a altura vai ser outro cateto. Mas foi dado no problema que AB vale 10. Bom, do problema, AB é igual a 10, e esse pedacinho é x, então esse pedaço aqui é 10 menos x. Então, a gente sabe que para calcular a área do triângulo, a gente faz base vezes altura dividido por 2. Bom, como o x aqui, ele disse no problema que o m não vai coincidir com a e b, então o x ele tem que ser diferente de zero.
Se o x é diferente de zero, a gente pode melhorar isso aqui dividindo tudo por x. Então, se eu dividir por x os dois lados, eu passo a ter x igual a 10 menos x sobre 2. Eu passo o 2 multiplicando, então eu tenho, deixa eu arrumar aqui, eu tenho 2x igual a 10 menos x. Resolvendo essa equação aqui do primeiro grau, a gente passa o x para o primeiro membro, ficamos com 2x mais x igual a 10. Isso vai nos dar 3x igual a 10. Logo, o x tem que valer 10 terços. X igual a 10 terços. Letra A não, tem 10 terços, mas tem o 2, que não serve. Letra B também não. Letra C, onde tem o 10 terços. O x só pode ser o 10 terços. Letra D também não. Letra E também não. Ok? Então, essa era a penúltima questão desta prova. E a última questão é essa questão aqui. Os gráficos abaixo representam, quer dizer, os gráficos abaixo apresentam dados sobre a população e a reciclagem de lixo em algumas regiões do planeta. Então, a gente tem a produção e a reciclagem de lixos. Nos Estados Unidos, União Europeia e China. Baseando-se nos dados apresentados, qual é em milhões de toneladas a diferença entre as quantidades de lixo reciclada na China e nos Estados Unidos em um ano? Então, olha só. Nos Estados Unidos, a gente tem 238 milhões na produção e uma reciclagem de 34%. Então, a gente tem que pegar 238 vezes 0,34, que é a mesma coisa que 34%. Vamos fazer esse cálculo. Ó, 8 vezes 4, 32, vão 3, 12, 15, vai 1, 9. 3 vezes 8, 24, vão 2. 3 vezes 3, 9, 2, 11. Vai 1, 6 e 1, 7. Então, a gente tem o seguinte, ó. 2, 9, 10, 1. 80,92. Isso lá nos Estados Unidos. Na China, a gente tem 300 milhões produzidos, a produção de 300 milhões, e a reciclagem é de 30%. Aqui é mais fácil, né? 30% é 0,3, ou 0,30. Então, aqui é só multiplicar, 3 vezes 0, 0, 0, 3 vezes 3, 9. Uma casa, mesma coisa que 90. Então, ele quer a diferença entre as quantidades de lixo. Então, a gente vai pegar 90 da China e 80,92 dos Estados Unidos. E vamos fazer a diferença. A gente iguala aqui ó, as casas decimais. E vamos fazer a conta. Ó. 2 para 10 dá 8. Foi 1, 10. 10 dá nada. A 1 para 10 dá 9. 9,08. Então, a resposta correta, a letra A. Ok, gente? Então, essa daí foi uma prova de 2022 para moço de convés na Marinha. No mais é isso, então até uma próxima. Um abraço. Valeu!